Doutora Denise Albano, existe uma espécie de indústria de pesquisas no Brasil e tem um instituto aí, o Datafolha, que muita gente chama de Datafalha, porque na eleição de 22, entre a disputa entre o astronauta e outros candidatos de São Paulo, o astronauta ficava bem atrás e terminou ganhando a eleição. Mesma coisa com o Tarcísio de Freitas e o Fernando Haddad no governo de São Paulo. A diferença a favor de Fernando Haddad era sempre 14, 15, às vezes até 17 pontos, o Fernando Haddad sobre o Tarcísio de Freitas. E quando as urnas foram abertas e os votos contados, o Tarcísio de Freitas teve mais de 40%, ele nem ia para o segundo turno, foi para o segundo turno e terminou ganhando a eleição. É o que parece, não é, doutora Denise? Não são muito confiáveis. E o Datafolha só erra a favor do espectro de esquerda e de extrema esquerda. A propósito disso, como é que a senhora avalia essa questão? Porque, inclusive, aquele Instituto Veritá está dando uma sal com deu 32% a pesquisa mais recente, enquanto no Datafalha ele foi oscilar, como eles chamam aí para baixo. Parece que tem alguma coisa sendo escondida nessa disputa aí em São Paulo. Sim, claramente aí nós temos esses institutos de pesquisa que, com raríssimas exceções, parecem aí apresentar dados ao gosto do freguês, ao gosto de quem contrata. E aí vai modulando os números, apresentando aí resultados de pesquisas para lá de suspeitos, os resultados, porque no mesmo intervalo de tempo em que essas pesquisas são realizadas, são mostrados resultados tão díspares. Aqui, por exemplo, a gente tem uma das candidatas que disputa a prefeitura de Aracaju, ora ocupando lá o 4º lugar, e em uma pesquisa, e praticamente foi realizada por um outro instituto, uma outra pesquisa, no mesmo período de tempo, ela é apontada como estando em segundo, quer dizer, ela sai lá de 4º e pula e salta mais de 10 pontos percentuais para estar em segundo lugar. Tem alguma coisa errada na metodologia, enfim, mas é isso. Eu creio que o apelido do Datafolha, que é ligado ao grupo Folha UOL, que sempre são associados a um viés claramente de esquerda, e também faz jus ao apelido, né? Você falou aí Datafalha, outros chamam de Datafoice, né? O exemplo lá, símbolo comunista da foice e do martelo. Mas o eleitor deve votar conscientemente. Ontem, numa reunião política, eu dizia para o grupo, eu digo, olha, primeiro turno é você defender, sim, que o eleitor, a eleitora, procure conhecer a trajetória dos candidatos, quem está por trás dessas candidaturas, porque muitas vezes tem quem banca, quem é o fiador e não aparece, mas é uma figura perigosa para o erário público, então procure conhecer a trajetória, quem está por trás. Eu diria que até os gastos de campanha, não é, Ivan? Tem candidatos aí recebendo 5 milhões, 4 milhões. Aqui eu vi agora, debate... em São Paulo, agora está aí no Poder 360, 30 milhões nessa reta final o PT jogou na campanha do Guilherme Boulos. E é dinheiro que sai do seu bolso, porque é dinheiro público. E aí, quando você procura lá na farmácia popular o remédio de uso contínuo e você não encontra, é porque uma parte está sendo aplicada exatamente nesse tipo de gasto. Quando você vai para uma unidade de saúde, não tem o médico, a especialidade médica, saiba que é fruto disso. Dinheiro demais jorrando em campanhas eleitorais milionárias, que eu acompanhei um dos últimos debates que ocorreu aqui em Aracaju, tinha um mini trio na frente do auditório, vários cabos eleitorais a caráter com bandeiras e até distribuição de cerveja na mais cara, Heineken. Então eu pergunto, essas pessoas têm alguma consideração por você, por seu filho, pelo futuro do seu filho? Não tem, absolutamente. É a ânsia de chegar ao poder pelo poder,
para ir levar vantagens, aparelhar com apaniguados nos cargos aí comissionados, que o eleitor procure examinar e votar com consciência. No primeiro turno, procure votar no melhor. Segundo turno, aí muitas vezes você tem que escolher o menos pior, porque pode ser que aquele que você escolheu no primeiro turno não tenha chegado ao segundo turno, mas vote sempre com consciência. Primeiro turno é escolher o melhor, segundo turno, se o seu preferido, o melhor, não foi, vote no menos pior. Por isso que em São Paulo a campanha converge no sentido de que a maior ameaça ao povo de São Paulo é Boulos chegar ao poder. Era a favor, o PSOL sempre tem aí defesa de liberação de drogas, não respeita o direito à propriedade privada, ataca a religião. Agora ele já foi a culto evangélico, ele agora já se declarou contrário à liberação de drogas. Merece confiança um político que vai mudando de opinião conforme a conveniência do período eleitoral, não passa nenhuma confiança, nenhuma convicção. E esse candidato do PSOL chama a atenção. Vocês já repararam os trejeitos dele? Maneia a cabeça, a própria barba que deixa, o jeito de falar, tentando imitar Lula. Então ele quer ganhar a capital de São Paulo para dali ser trampolim para chegar à presidência da República. Já pensou o país nas mãos do PSOL? O prefeito de Belém, o de pior avaliação no Brasil, é do PSOL. Agora você tem o prefeito lá de Joinville, em Santa Catarina, que tem 93% de aprovação. É do Novo. Você tem um Romeu Zema, que pegou o estado de Minas quebrado, o Pimentel do PT quebrou o estado de Minas. Está lá o estado com as contas arrumadas, um dos estados mais seguros do país, e é porque Minas tem acho que quase 1.000 municípios, e arrumou a casa. Então, não é por falta de opção, não é que o eleitor não vai poder reclamar, que procure aí, de fato, votar com consciência. Fico triste pelas opções postas aí, não é, em Picos, onde o canal, a TV Centro-Sul está assediada, porque são famílias que se perpetuam no poder. A cidade, eu não diria nem que ela marca passo, não avança. Você pega cidades aí mais próximas a Picos, como Petrolina, é um portento hoje, mesmo Salgueiro, também aí no Pernambuco, enquanto Picos, a gente já fez um programa há uns 2 anos, é a cidade do já teve fábrica da Coca-Cola, Picos já foi sede de uma das maiores indústrias de tecelagem, as indústrias Coelho. Picos poderia ser um centro de logística para instalar centros de distribuição, porque está exatamente no centro do Nordeste, caminho de passagem obrigatória para o Norte, e aí centros de distribuição, de logística, poderiam ser incentivados a fazer instalações em Picos, e simplesmente a cidade sem plano, sem direção. E é lamentável, mas que venha um novo tempo para Picos.